foram fazer prova de concurso e outros irmãos faltaram. Cirleide, você lembra da Cirleide que teve um bebezinho? Estava planejando vir, disse que a bebê estava inquieta. Disse, pastor, o próximo domingo. Mas louva a Deus pela sua presença. Temos aqui mais uma vez Erasmo, né, e Ariane, com o Rafael. E temos um casal ali. O nome desse casal que nos visita. Hércules. Hércules era para ser aquele lá. E a Iris. Rapaz, combinou. Iris, Hércules, foi. Muito bem, então as crianças não vieram, somente o Arthur. E vai ficar aí o Arthur. Muito bem, Arthur. No início do capítulo 5 de Efésios, estudamos que devemos como filhos de Deus, imitar o nosso Pai Celestial. Né? Como Jesus Cristo imitou o Pai Celestial, nós devemos imitar a Deus em Cristo Jesus. Como Cristo andou, devemos andar como Ele andou, como Ele amou, na pureza e na sabedoria. Versículo 1 diz, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, né? E andar em amor, como também Cristo vos amou. Então, esse viver sábio que estamos estudando, deve ser cheio de quê? Do Espírito Santo. E semana passada estudamos sobre isso. Uma vida cheia do Espírito Santo. Então, as evidências diretas de um andar cheio do Espírito Santo, submisso, sujeito ao Espírito, é alegria, vimos isso aí. Também gratidão e relacionamentos harmoniosos. Então, vimos tudo isso no domingo passado. E os relacionamentos em harmonia devem começar onde? Dentro de casa, no lar. Então, se eu deixar o Espírito me controlar, os resultados serão vistos no meu lar, dentro de casa, no casamento, na criação dos filhos, relacionamento marido e esposa, esposa e maridos, pais e filhos, filhos e pais. Por que no lar? Porque no lar é onde eu sou o que sou. É lá. É quando nós chegamos em casa e tiramos as máscaras. Ah, você realmente é o Eriomar. É dentro de casa. Lá fora você é outro homem, né? Outro marido. Então, mas se eu deixar esse Espírito Santo me controlar, vamos ter relacionamentos harmoniosos. Lembrando, irmãos, que o efeito da queda do homem quebrou esse relacionamento com Deus. Principalmente com Deus e com outras pessoas. Isso foi terrível. Se você ler todo o relato da queda do homem em Gênesis capítulo 3, você vê como foi horrível. A mulher cedeu à tentação de Satanás ali, foi enganada, enganou o homem, e eles se esconderam, né? Tiveram medo de Deus, e as consequências foram essas: medo, vergonha, culpa. Essas três coisas. Eles se esconderam, e Deus perguntou, onde você está? Senhor, eu estava nu, tive vergonha e me escondi. E foi terrível. A mulher se deixou ser enganada, depois veio ali a quebra de harmonia no primeiro casamento. O homem culpou a mulher, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus foi para a mulher disse, olha, foi a serpente, e foi aquela troca de acusações ali.
Então, desastre, separação, relacionamentos quebrados, morte. E tudo isso você já vimos lá em Gênesis capítulo 3. E carregamos até hoje em nossas vidas as consequências dos nossos pecados, que é medo, a vergonha, a culpa. Carregamos. E você pode ver nos relacionamentos, no dia a dia, quando os filhos, né, você sempre pergunta, quem fez isso? Aí alguém sempre vai fazer o quê? Não fui eu. Né? Se esconde, tem vergonha, carrega aquilo, aquela culpa, né, no dia a dia. E estudamos, graças a Deus, todo o livro de Efésios, estamos aqui no capítulo 5, mas lá no capítulo 2, pela graça e misericórdia de Deus, Deus sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor com quem nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Ele nos salvou. E esse relacionamento com Deus, quando você estuda Efésios, mostra esse relacionamento com Deus e com o próximo sendo restaurado por meio de Cristo Jesus. Pastor, mas o meu relacionamento lá em casa, o meu casamento, nós temos enfrentado alguns conflitos. Eu juro que não aguento mais. Olha, tá por um triz. Eu já pensei em desistir. Tá difícil a vida a dois. Meu irmão, minha irmã, eu te garanto, se você olhar para as circunstâncias e para você mesmo, para resolver essas coisas, com certeza irá de mal a pior, vai cada vez mais complicando. Então o que eu devo fazer? Olhar para Cristo e imitar Cristo. Mas Cristo no casamento, sim, eu posso imitar Cristo. É o que vamos estudar hoje à noite, Efésios capítulo 5, eu creio que você está aberto lá, é o manual de um relacionamento harmonioso, no casamento, não perfeito, mas em harmonia. Nós vamos ver isso. Casamento não perfeito, mas em harmonia, como Cristo. E vamos aqui, Efésios, vamos ler a partir do versículo 21, casamento imitando o relacionamento em Cristo e a igreja. E vai nos abrir mais a mente sobre essa questão. Eu poderia começar a partir do verso 18, porque o texto vem lá do versículo 1, e passa pelo 18, diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o 21, sujeitem-se. Aí vimos, não foi? Uma vida cheia do Espírito Santo, nós temos relacionamentos harmoniosos, então a sujeição uns para com os outros, por temor de Cristo, sujeitem-se uns aos outros, por temor de Cristo. Aí ele continua, não pausa não tem pausa. Ele continua, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante,
mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a sua mulher trate o marido com todo respeito. Vamos orar? Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, que é viva e eficaz, que é inerrante, que é suficiente, que é a autoridade máxima, nosso manual para a vida, para o casamento, para a família, para sermos bons homens e mulheres de Deus. Obrigado, ó Deus, pela sua palavra que é perfeita. E ela, ó Deus, é como uma espada de dois gumes que penetra na alma. Ela penetra profundo no coração. Obrigado, Senhor, pelo tempo que louvamos a Ti, cantando Família Debaixo da Graça. E ajuda-nos a sair daqui, ó Deus, com essa atitude de submeter ao Senhor e à Sua graça. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ajudou até aqui. Alguns irmãos não puderam chegar hoje à noite, mas te louvamos por todos que estão aqui hoje à noite, né, nesse culto a Ti. Fala aos corações por meio da Sua palavra e Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Muito bem, casamento imitando o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Vamos ver aqui. Primeiramente, irmãos, veremos aqui o modelo do relacionamento divino, o relacionamento de Deus, o relacionamento de Jesus e a sua igreja. Então, uma das coisas que Paulo mostra aos Efésios e a nós também é que Cristo é o cabeça da igreja e o Salvador da igreja. Aí vamos ler aqui alguns versículos para ver esse modelo desse relacionamento entre Cristo e a igreja, e depois vamos aplicar em nossas vidas, como, rapaz, é isso no meu casamento. Então, a primeira coisa aqui, Cristo como cabeça da igreja e seu Salvador. Olha o verso 23, você vai para o versículo 23, a última parte do 23, ele vai dizer assim: como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Pastor, o que significa isso? Nós já estudamos Efésios capítulo 1, 2, 3, que mostra a supremacia de Jesus Cristo, mostra Ele como cabeça sobre todas as coisas, tudo está sob Jesus, porque foi assim que Cristo fez. Mas Cristo como cabeça da igreja é considerado, especialmente ali, Ele tem um governo da igreja, Ele guia, está falando ali da soberania de Jesus, a autoridade e de onde se origina o poder sobre a igreja. Ele é o cabeça, guia, soberano, autoridade, Deus, dono da igreja, Ele.
E a ideia de Jesus ser a sede da vida da igreja. É interessante aqui alguns textos, para a gente ir mais rápido, eu coloquei no slide aqui. Lá em Colossenses capítulo 1, 13 e 20, mostra o seguinte. Então você pode acompanhar aí, mas lá diz, pois ele nos resgatou. Ele quem? Quem? Jesus. Então quando eu fazer uma pergunta, ele quem? Nele quem? Você diz Jesus, tá bom? Pois ele quem? Está fraco. Nós estamos falando de Jesus. Vamos lá. Pois ele quem? Nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amado Filho, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem, ele quem? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele quem? Fomos criados, né? Foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes, autoridades, todas as coisas foi criada por ele quem? E para ele quem? Jesus. Ele quem? É antes de todas as coisas e nele quem? Tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, ele quem? Ele é a cabeça do corpo, que a igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos, né? Então agora, aí... Ele é o princípio primordial dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele quem? Jesus. Habitasse toda a plenitude, por meio dele quem? Jesus. Reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue. Sangue de quem? Jesus derramado na cruz. Olha, aí, irmãos, então mesmo sendo Deus, Jesus veio até nós por amor, humilde, voluntariamente, sem deixar de ser Deus, ele morreu a morte de Cristo, a morte na cruz, e ele foi exaltado à mais alta posição nos céus e na terra. Esse texto a gente vê lá em Filipenses capítulo 2, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, olha aí, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, olha aí, Deus, servo, tornando-se semelhante aos homens, não é isso? Tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, tudo isso para restaurar um relacionamento com o homem. Ele fez isso. Então ele não ficou na posição de Deus e não, eu não vou, deixa os perdidos eles resolverem pecar, deixa eles resolver. Não, ele veio e sofreu morte de cruz. Era a pior morte que existe até hoje. Pior, e Jesus submeteu por amor, né? Então, não somente é apresentado aqui a posição de Cristo,
exaltado, se humilhou, foi exaltado, mas também um papel de Cristo por sua igreja. Olha o versículo 25 aqui, o que diz? A parte B do versículo diz assim: assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Entregou-se por ela. Então o amor de Cristo por sua igreja desde quando? Desde a cruz? Desde quando nasceu? Desde quando? Desde a eternidade passada. Então, desde o momento que o Filho assumiu deixar a sua glória e assumir a humanidade e sofrer a pior morte por mim e por você, ele já estava lá. E foi motivado por amor. O amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai, ele planejou a salvação e o Filho providenciou essa salvação. Providenciou por meio de quê? Do pagamento. Por isso que Jesus nasceu e ele disse: olha, este é o meu corpo que é dado por vós. Esse é meu corpo oferecido por vocês. Jesus Cristo providenciou pagamento. Lá em João 3,16, todos nós sabemos de cor, esse versículo diz: porque Deus tanto amou ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato, Cristo, ele morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então ele diz: assim como Cristo amou a sua igreja. É o papel de Jesus. E depois vamos ver o papel do marido, o papel da esposa. Não somente providenciou o pagamento, mas ele providenciou o poder. Por isso que lá em Mateus 28, o texto da grande comissão de Jesus Cristo diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês, sempre com vocês, até o fim dos tempos. Isso é amor, né? Ele disse: olha, eu vim, né? Esse é meu corpo que é dado por vós. Tem muitas pessoas em todas as nações precisando ouvir isso, e eu preparei vocês, agora eu quero que vocês vá e pregue esse evangelho. Porque eu amo pessoas lá no Brasil, eu amo pessoas no continente africano, eu amo pessoas na Ásia, na América. Então eu amo pessoas, eu tenho pessoas para serem salvas ali em toda parte. Não vão. Isso é o quê? Demonstração de amor, o papel de Jesus Cristo. E ele providenciou para nós. E o que Cristo realizou pela igreja? Olha aqui o versículo 26, 27 de Efésios 5, ele diz assim: para santificá-la, né? Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, verso 27, como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisas semelhantes, mas santa e sem defeito, inculpável. Cristo santificou, os separou para preservá-la pura, não contaminada. Em outras palavras, ele promoveu crescimento espiritual da sua igreja. Então, Cristo, ele teve esse cuidado pela igreja. Aí o 29, ele diz o seguinte, verso 29. Lá no final ele diz: como também Cristo faz com a igreja. 30, pois somos membros do seu corpo. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o seu casamento nos ensina
O que ele nos ensina sobre o relacionamento de Cristo e a igreja? O que o seu casamento nos ensina sobre Cristo e a igreja? Então vimos aqui o modelo divino, o modelo de Deus, nesse relacionamento entre Cristo e a igreja. Noivo e sua noiva, né? Cabeça e seu corpo. Agora, com esse modelo aqui, nós vamos agora estudar, né, agora os relacionamentos entre marido e esposa, olhando para Cristo e sua igreja. Então você não vai olhar para outro modelo, não vamos olhar para outro modelo, mas o modelo de Deus. É isso que Deus nos ensina aqui. Então, primeiramente, vou falar com os maridos, nós homens. Técio está lá fora, temos aqui o Erasmo, o Hércules, o Erasmo e eu. E futuros maridos, Rafael e João Marcos, né? Eu acredito que vocês já estão pedindo a Deus, orando, Deus, prepara aquela varoa lá na frente, né? Então, preste atenção, até vocês, os jovens, né? O que nós temos aqui? 3 coisas para nós maridos: posição, papel e pacto. 3 P's. Não esqueçam disso. Nossa posição no casamento, nosso papel e o pacto que assumimos. Primeira posição dos maridos como cabeça da mulher. Marido, cabeça, sim. Ele é o cabeça. Versículo 23. Acompanhe aí na sua Bíblia, 23. Pois o marido é o cabeça da... Pois o marido é o cabeça da mulher. Você sabia disso, mulher? Marido é o seu cabeça, guia, autoridade, cuidador, líder. Tudo que vimos no modelo de Jesus para com essa igreja, ele diz assim, é o marido. Ele é o cabeça da mulher. E Paulo, é interessante que o apóstolo Paulo, ele registrou lá em 1 Coríntios 11, verso 3, no contexto de autoridade, ele disse o seguinte: quero que entendam que o cabeça de todo homem é, e o cabeça da mulher é e o cabeça de Cristo é Deus. Veja bem, até na Trindade existe o sistema de autoridade, Pai, Filho e Espírito Santo. Até na Trindade. Então, se entendemos o que significa ser Cristo cabeça da igreja, logo entendemos nossa posição como cabeça da mulher. Agora só precisa seguir o exemplo de Cristo. Então, essa é a posição de Deus, a posição divina, Pai, Filho e Espírito Santo, na Trindade, na família. Homem, mulher e os filhos, marido, esposa e os filhos. É assim que funciona. É assim que Deus deixou. Eu não estou inventando nada. E o marido, ele é chamado a liderar como Jesus liderou a igreja. Lidera a igreja. Por isso que ele diz aqui, ele mostra essa posição. E é interessante como isso é difícil hoje em dia. É difícil para os homens, alguns homens, aceitar isso. Alguns homens se escondem, rapaz, de ser o cabeça. Não querem assumir essa posição. São omissos. E, às vezes, nós temos mulheres também que quer, a fim da força, assumir a posição que é do marido.
que é do esposo, quer assumir, quer ser a cabeça. Fica aí, fica calado, aqui quem manda sou eu. Quem é o último grito é da um, né? Então, é dessa forma, infelizmente existe isso. Por quê? Por causa é consequência da queda, do pacto. Então a mulher quer liderar o lar, quer liderar fora na sociedade, e ela é que toma as decisões e que lidera tudo. E o marido fica, né, submetendo. Marido, meu irmão, minha irmã, meu irmão, entenda isso. A sua posição é o cabeça. Foi assim que Deus deixou, que funciona bem no casamento. Então, se queremos ter relacionamentos harmoniosos, temos que entender esse plano de Deus. Agora, qual é o meu papel como marido, pastor? Papel amar como Cristo amou. Então, sempre olhando para o modelo de Cristo. Ele é o cabeça, posição dele. O papel dele foi amar a sua igreja, um amor sacrificial. Mas, e também o papel do marido é amar. Olha aqui o versículo 25. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ele começa com maridos. Ame cada um a sua mulher. Maridos tem que fazer o quê? Amar a sua mulher. Olha o 28. Pula para o 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Olha o 29, diz, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes é alimento e dele cuida. Não é isso? 33, pula para o 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. Olha aí. Ame a sua mulher como você mesmo, como a si mesmo. E a Bíblia nos ensina sobre o amor. Qual é o Se você quer um capítulo que nos ensina sobre amor, qual é o texto que você vai, irmã Daniela e Damasceno? 1 Coríntios 13. Eu vou para lá também. Sabia? E quando nós lemos, na perspectiva de marido, 1 Coríntios 13, que fala sobre amor, o que nós lemos aqui? Homens, leiam comigo. O marido é paciente, não é isso? O marido é benigno. O marido não arde em ciúmes. O marido não se ufana, não se ensoberbece. O marido não se conduz inconvenientemente. O marido não procura os seus interesses. Não se exaspera. O marido não se ressente do mal. O marido não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O marido tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu só tirei a palavra amor e coloquei marido, no lugar do amor, marido. Então, nós, se amamos e devemos amar nossas esposas mesmo, verdadeiramente assim como Cristo amou a igreja, deve refletir isso no nosso relacionamento. Então, irmãos, à luz da obra de Jesus, olha aí, homens, à luz da obra de Jesus, que tomou sobre si as nossas iniquidades, nossos pecados, o homem deve ser o primeiro a aceitar a responsabilidade quando há conflitos no lar. Então, é assim, houve um conflito, ele está lá para resolver, é o primeiro, ei, vamos resolver. Não espera. Às vezes, quando eu tenho esperado a esposa me procurar e dizer, ei, não temos alguma coisa para resolver. Temos. Eu falo bem firme, temos.
Quando você pensa em resolver? Agora. Mas deve ser quem? Marido. Ei, precisamos resolver uma coisa. Conflito. O negócio está brabo. O que foi que houve? E eu pergunto para você, será que sou o primeiro a abrir mãos de meus direitos? Maior pedaço, melhor lugar, primeira escolha. Isso é demonstração de amor? Isso é demonstração de amor. Insisto em fazer tarefas desagradáveis pela casa ou que minha esposa as faça? Demonstração de amor. Quando chego em casa, apesar de um dia duro de trabalho, faço o possível para aliviar minha esposa das tarefas pesadas que ela carrega. Irmãos, homens, está aqui as perguntas, né? Então, o homem verdadeiro está disposto não somente a morrer, eu já ouvi essa história, estou disposto a morrer por ela. Muito bem, será que você está disposto a viver também por ela? Não somente morrer, mas viver por ela. Né? Então esse é o papel do marido, amar sua mulher. E esse amor envolve sacrifício. Por isso que o ar-condicionado está indo embora, está aberto ali também. Ó. Estamos acondicionando o mundo, o planeta. Amém. Então, o papel do marido também é pastorear, gente. Pastorear. Por isso que ele diz aqui no versículo 26, olha, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Pastorear a sua esposa. Purificação que vem pela liderança do homem. Liderança do marido, que proporciona crescimento espiritual para a família. Ver como é que está, você está lendo a Bíblia, você está crescendo, está indo na igreja. Como está o seu relacionamento, o homem que prepara a esposa para ser tudo o que pode ser. Sou líder? Será que sou líder espiritual do lar? Pastoreando as almas daqueles que Deus me confiou? Porque o meu primeiro rebanho é quem? Minha casa, minha esposa, meus filhos. É o primeiro rebanho que Deus me deu para liderar. Será que eu proporciono momentos em que minha esposa tenha tempo a sós com Deus? Vai lá, esse é seu tempo com Deus, ninguém atrapalha. Inclusive ajudando com as crianças pequenas. Será que compartilho com minha esposa o que Deus está fazendo na minha vida? Isso envolve comunicação, é algo que eu preciso melhorar bastante. Compartilhar o que Deus está fazendo na minha vida. Será que dirijo sempre que possível um tempo devocional na minha família? Vem cá, gente, vamos sentar, ler a Bíblia, orar, cantar. Será que oro com minha esposa quando ela compartilha lutas, né, algumas dificuldades, e para acalmar o coração dela, vamos orar agora. Então, confronto, disciplino, pecado na vida de meus filhos quando vejo. Então, isso é um pastor da sua casa. Não precisa ser um pastor da igreja para fazer isso, mas um líder de casa, um homem. Então, além de pastorear também, o papel é proteger, né? Olha o versículo 28, acompanha. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo, certo? Quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama.
29, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ah, eu me odeio. Já viu isso? E enfia o dedo na tomada, me odeio. Tinha um personagem antigamente que fazia isso, eu me odeio. Ah. Ninguém se odeia. Faz o que com o seu corpo? Alimenta e cuida dele, como Cristo faz com a igreja. Então, gente, homens, uma esposa triste é a maior vergonha para o seu marido. É uma vergonha para mim. Olha, minha esposa está triste. Triste. Será que sou o provedor e o protetor da minha família? Mesmo que minha esposa trabalhe fora, o peso pela provisão da minha casa recai sobre os meus ombros? Ou deixo tudo com ela? Defendo minha esposa contra ataques de terceiros, inclusive por membros da minha família, mãe, pai, irmãos, sogros. Será que... Epa, peraí, ó, não fala assim, minha esposa. Eu já falei, não fala assim com sua mãe, porque ela é minha mulher, e se você fala de novo assim, você vai se ver comigo. Falei ou não falei? Ela é minha mulher, e se você fala desse jeito de novo com ela, você vai se ver comigo. Marido dela. Sei que quais são as dores grandes e pequenas que minha esposa está enfrentando hoje e faço o possível para aliviá-las dela. Proporciono o que for possível para cuidar da saúde da mulher, da minha mulher. Pratico pequenas cortesias que dizem: estou aqui para te proteger. Então, homens, é uma estratégia quando aquele que deve proteger a esposa agride. É tragédia isso. Eu devo proteger, mas quando eu agrido com palavras, ou fisicamente, ou emocionalmente, então eu estou falhando nisso. Você é para proteger. E o homem verdadeiro está disposto não somente morrer por ela, mas viver também por ela. Ela, como vimos aqui nas Escrituras, ela é o seu corpo. Quando você cuida, você sempre está cuidando bem do seu corpo. E à mesma medida você cuida dela também. Então, eu estou lá na academia, Erasmo Fitness, fazendo caminhar. E ele, bora pastor, vamos lá, bora, sem dor, sem resultado, bora, sem dor e sem resultado. E eu, então, tenho que sofrer. Mas por quê? Corpo, eu preciso cuidar do corpo, me alimentar bem, e praticar exercício físico, porque é uma vergonha quando eu vou para uma consulta e o médico pratica exercício. Não, ele não ouviu direito, a máscara, doutor. Não, você não faz exercício. Eu já cheguei no médico, irmãos, cheguei, está sentindo o quê? Doutor, estou sentindo uma dor aqui também. Ele falou, você também, você quer o quê? Aí eu, faz exercício físico não, né? Não faço não. Então, estudo bíblico com Erasmo, bora pastor, bora, e vamos lá. Cheguei lá, ele, que surpresa, bora, quero baixar o peso. Mas da mesma forma, eu não posso deixar a esposa em casa precisando também de exercício. Então, você vai fazer, querido, uma hidroginástica. Então, eu estou indo para lá e ela está indo para a hidroginástica também. Então, você cuida dela como você está cuidando de você mesmo. Então, essa ideia, né? E, por último, aqui, irmãos, homens, pacto, né? O pacto.
exclusivo, isso é exclusivo dos maridos. Olha o versículo 31. Diz, por essa razão, o homem deixará o quê? Deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Veja aí o pacto que eu fiz, a declaração no dia do meu casamento. Então, 3 elementos fundamentais aqui são entrelaçados e são definidos aos olhos de Deus: exclusividade, fidelidade e intimidade. Grava isso. Exclusividade, quando ele diz, por isso deixa o homem pai e mãe. É minha mulher agora. Então, exclusividade. Se une à sua mulher. Fidelidade. Só a ela. E intimidade, tornando-se os dois uma só carne. Então, o que foi que Deus fez aqui? De 2, de 1, ele fez o quê? Ele fez 2. Foi? De 1, fez 2. De Adão, ele fez Eva. E dos 2, ele fez agora 1 pelo casamento. Então, você observa aí, né? Exclusividade, fidelidade e intimidade. Então, será que homens estamos nos tornando um em todos os sentidos? Né? O pacto bíblico se define como um ato definitivo de exclusividade, deixar a família de origem e estabelecer uma aliança de fidelidade com o seu cônjuge diante de Deus, culminando na intimidade. Então, o que eu escuto muito por aí, irmãos, é o marido recusar falar com a esposa dele, por 2 dias, depois de uma discussão. Um casal que não consegue perdoar questões adversas do passado. Um marido normalmente passivo, quieto, e de repente explode dentro de casa e humilha a esposa publicamente. Um marido que já teve outros relacionamentos e contamina os filhos, contando histórias sobre esses outros relacionamentos. Um homem recém-casado, né, se ressente das novas responsabilidades agora. Agora ele fica se ressentindo, agora eu tenho que... Não posso mais sair com os amigos, não posso mais jogar bola no sábado. Peraí, né? Também homens de negócio não procuram, eu tenho visto isso aí, homens de negócio não procuram a sua esposa há muito tempo. Por quê? Porque encontra satisfação em outras filiais por aí. Então, a falta de perdão, a gente vê que a falta de perdão no casamento leva à destruição. Por isso que o nosso casamento, o meu relacionamento com a minha esposa deve refletir o relacionamento de Cristo com sua igreja. É isso. É fácil? Não. Difícil. Então, homens. E agora, mulheres. Só que mulheres eu vou deixar para o próximo domingo. Amém? Próximo domingo. Quero uma palavra só com as mulheres. Mas os homens têm que vir também para ouvir, para cutucar a mulher, tá vendo? Oxe, acontece ou não acontece? Se eu tivesse sentado aí, eu já tinha... Peraí, tá cutucando, tá? Não é não. Mas é isso, gente, vamos orar. Baixe sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. E depois desse cântico aqui, eu vou chamar o irmão
para dirigir outra música depois dessa oração. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, nosso Deus, que nos abençoou ricamente com a sua palavra. Obrigado, Deus, pelo modelo que temos em Cristo Jesus e a sua igreja. Um amor verdadeiro, perfeito, não houve falhas, não houve nenhuma falha. Obrigado, ó Deus, pela esposa que o Senhor deu a esses homens aqui. E prepara a esposa para os jovens que aqui estão, João Marcos, Rafael. Mas prepara eles para um casamento, Deus. Eles possam ver exemplos dos pais, como trata as esposas suas. E oro que o Senhor, Deus, nos ajude a cada dia. Não em perfeição, como nós sabemos que não iremos alcançar aqui, casamento perfeito, mas em harmonia. Eu oro que o Senhor nos ajuda a cada dia ser um seguidor de Jesus Cristo e andar conforme Jesus, a imagem dele no casamento. Eu oro que o Senhor abençoe os irmãos que estão em casa, também em suas vidas, casamentos, trabalho, que o Senhor seja com todos eles. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Vamos então louvar o Senhor com essa música Momentos. Vamos ficar de pé, irmãos. Também no nosso casamento há momentos que as palavras não resolvem. Mas lembrando de Cristo, a gente, no amor de Cristo, a gente também ama nossas esposas e anda delas. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstrou amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstrou amor por nós. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai contar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma
uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Bem, vamos. Gostaria de pedir eles ficarem aqui. Cadê a... E vim aqui também a Sara e o Arthur. Arthur? Ele tá ligado, hein? Não é. Mas, gente, vamos orar por essa família, por esse casal. Essa semana, 21 anos, não foi? Foi. Quinta-feira? Quinta-feira, 21 anos de casado. 21 anos de casado, olha aí. Então vamos orar por eles e também pela família que estará viajando essa semana, né? Daniel só tem cara assim novinha, mas nada menor de idade não. Aí vamos orar, né, por eles. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor nosso Deus mais uma vez estar falando contigo. Desta feita em favor dessa família, Técio, a Daniele, a Sara e o Arthur. A família estará viajando essa semana, que o Senhor cuida de uma maneira toda especial. Cuida da saúde durante essa viagem, cuida de toda a provisão do Senhor que eles precisarão. Cuida também, ó Deus, das malas que possam chegar, também de toda a segurança da família. Protege contra Covid, protege, ó Deus, dos inimigos. Eu oro ao Senhor, que eles aproveitem bem o tempo, comunhão em família. E, em especial também eu oro, ó Deus, pelo casamento deles. 21 anos que o Senhor concedeu a esse casal, que essa celebração, essa comemoração seja, ó Deus, até a morte os separe. Assim como eles fizeram aquele compromisso, pacto no dia do casamento, na aliança, e também, ou na vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas que eles possam aproveitar cada momento da vida do casal para serem exemplos para a Sara, o Arthur, e que o Senhor, Deus, seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Então, gente, vamos ter um tempo de comunhão, tem um chazinho ali, com mais outras coisas.